Nós estamos no segundo domingo de uma série, e é uma série que, pelo menos para mim, é muito animadora, porque é uma série de exposição bíblica. O que significa isso? Significa que nós pegamos determinado livro da Bíblia, em especial nós pegamos a carta que Paulo escreve aos Colossenses, e nós lemos e estudamos a carta, do primeiro versículo até o último versículo dela. Para mim, isso é muito importante, primeiro, pelo fato de que muitas igrejas perderam o contato com a Bíblia, o que traz em si consequências drásticas. Outra coisa é que muitos pastores perderam a paixão de pregar de maneira expositiva a Bíblia, por vários motivos. E alguns, inclusive, me dizem assim: olha, a pregação expositiva é cansativa, porque as pessoas não estão acostumadas a pegar o texto e ir devagar no texto, aprofundar no texto. Eu rebato dizendo que isso não é verdade. As pessoas estão cansadas de um ensino raso. Todas as pessoas que eu conheço, que fazem parte de uma comunidade, quando você aprofunda o texto e tira do texto lições enormes e que podem ser aplicadas hoje de noite, amanhã de manhã, o texto se abre de uma forma maravilhosa à nossa frente, e nós nos apaixonamos ou passamos a amar mais esse texto, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Especificamente hoje, eu coloquei na rede social essa semana que o texto de hoje é uma pancada, e é mesmo. Então eu quero desde já pedir para você que você tente prestar o máximo de atenção naquilo que nós vamos conversar hoje. Provavelmente é um dos textos com mais desafios desde os primeiros textos que eu preguei aqui em nossa comunidade. E então eu quero pregar esse texto hoje, esse capítulo de Colossenses, com muito temor, na esperança de que Deus fale ao seu coração o tanto ou mais do que falou comigo na preparação dele, tá bom? Nós vamos mexer em algumas partes um pouco sensíveis, eu sei, mas o que eu quero pedir mais uma vez é que você ouça de maneira desarmada, que você vá para sua casa, pegue a sua Bíblia, releia o texto quantas vezes for necessário, estude o texto para ver se aquilo que nós estamos conversando aqui é de verdade condizente com o Evangelho, com a palavra de Deus. Eu quero lembrar que essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, escreve por volta do ano 60 depois de Cristo, e ele escreve porque ele descobre que aquela igreja, ele é informado que aquela igreja, a igreja em Colossos, estava passando por desvios doutrinários. Eles começaram bem, eles estavam caminhando de acordo com a palavra de Deus. No entanto, depois de algum tempo, por vários motivos, eles começaram a se desviar. E aí então Paulo escreve essa carta para admoestar esse pessoal para voltar para o caminho correto. Eles precisavam redescobrir a graça de Deus e a obra de Cristo Jesus. Eram duas necessidades urgentes naquela comunidade. E eu arrisco dizer que redescobrir a graça e redescobrir o que Jesus fez é também tarefa urgente para a igreja evangélica brasileira hoje. Essa carta, então, foi escrita há muito tempo, porém, ela contém temas muito atuais. É uma carta escrita há quase 2000 anos, mas que muito bem poderia ter sido escrita por um autor hoje de manhã, endereçada a uma grande parte das igrejas evangélicas cristãs espalhadas pelo mundo todo. Nós vamos direto para o texto, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje, e eu gostaria de contar com a sua máxima atenção. Você que está nos ouvindo pela internet, dê um pouco de sono, você dá um stop, vai lá, faz um café, volta. Se está nos assistindo pelo Ajuntamento TV, dê um sono, faz a mesma coisa, toma um café, toma um chá verde, diz que chá verde é bom também, faz qualquer coisa para acordar um pouco, mas coisas ilícitas não, por favor. Tudo aquilo que for lícito para você, senão o pessoal já viu, né? Vamos lá. Ele falou daquilo, eu acho. Falei. Nós vamos começar no capítulo 1, versículo 24, e nós vamos até o final do capítulo 2, tá ok? Então, para você saber onde olhar em sua Bíblia, você que está conectando a Bíblia, a nossa internet está aberta, você pode usar. Nós vamos começar no capítulo 1, versículo 24, e vamos até o final do capítulo 2. Nós estamos usando a NVI. Se você tem aí a sua versão na Bíblia, no seu celular, no seu tablet, você pode usar e acompanhar. Paulo começa dizendo assim: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela
eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério, ele vai dizer o que é essa palavra de Deus. É um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Lembre-se que Paulo trata todos os cristãos como santos, todos, independente do grau de espiritualidade que eles possam vir a ter. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo começa esse texto porque havia algumas coisas que é importante lembrar que estavam acontecendo naquela igreja. Havia ali uma forte manifestação das religiões pagãs. O paganismo era muito forte e esse paganismo começava a entrar na igreja com algumas doutrinas e algumas teorias. E aí, sem querer, com o tempo, alguns cristãos estavam se tornando mais pagãos do que cristãos. E pior, algumas pessoas começavam a pregar, como se fosse cristianismo, elementos do paganismo naquela igreja, em algumas igrejas daquela região. Então Paulo vai escrever e dizer que o pleno conhecimento que nós precisamos adquirir como cristãos é Cristo. Isso porque as religiões pagãs eram religiões de mistério, que funciona mais ou menos assim: apenas alguns poucos mais experimentados, que passam por mais provas, que conseguem cumprir metas, parece, sei lá, parece pirâmide financeira, alguma coisa assim. Só aquele que consegue talvez jejuar mais, orar mais, ficar mais tempo sem pecar. No paganismo funciona assim: quanto mais você consegue fazer alguma coisa que a religião diz que você deve fazer, mais você fica conhecendo os mistérios daquela religião, daquilo que você está envolvido. Quanto mais você consegue realizar ou abrir mão de alguma coisa, mais experimentado você é, e você vai tendo acesso aos mistérios dos poderes, do cosmos e por aí vai. É engraçado porque historicamente esse tipo de postura sempre foi uma postura pagã. O paganismo diz assim: se você fizer mais, você vai conhecer mais os mistérios. Se você fizer mais, você vai ter mais visão das coisas espirituais. Se você conseguir meditar mais, então você vai ser mais abençoado. Se você conseguir orar mais, então você vai conseguir ter mais acesso a quem manda no pedaço. Eu imagino que você já deve ter ouvido pregações assim numa igreja cristã. Mas a novidade que eu quero dizer para você é que isso sempre foi paganismo. Paganismo. O paganismo sempre disse para seres humanos: quanto mais você fizer, mais você alcança. Quanto mais você se afundar em alguma prática, mais você vai ter acesso aos mistérios. Você deve conhecer inclusive algumas irmãs e irmãos que têm acesso aos mistérios, porque são conhecidos como os irmãos de oração. Então eles oram tanto, que eles têm tanta intimidade com Deus, que eles têm acesso àquilo que nós não temos acesso. Se você já teve acesso a isso, eu quero dizer para você, você já teve acesso ao paganismo. O que Paulo está dizendo é verdade, há um mistério de Deus. Mas qual é o mistério de Deus que foi revelado? Cristo em nós. Ele diz isso nesse texto. Outra coisa: se você faz parte de uma igreja onde só os mais espirituais alcançam os segredos e o poder de Deus, você faz parte de uma igreja pagã. Se você faz parte de uma igreja onde há os mais espirituais e os menos espirituais, você faz parte de uma igreja pagã, não cristã. Porque na igreja cristã, desde o começo, me parece que Judas, Pedro, João e Tiago são tratados na mesma categoria, discípulos de Jesus. Inclusive Paulo, o próprio Paulo, quando escreve para uma igreja de Corinto, e a igreja de Corinto, se você acha a sua igreja ruim, leia a carta que Paulo escreve aos Coríntios e veja as atrocidades que aconteciam lá. É
era assim, o pessoal ia para a ceia, como lá na ceia era vinho de verdade, o pessoal se embebedava. Então você chegava lá na igreja, estava tendo ceia, o pessoal vomitando na porta da igreja. Como que você passou mal na ceia? Exagerou na ceia, seu irmão. Seu irmão deu uma exagerada. Nossa, mas eu pronto, tá falando, não, gosta mesmo. E acontecia isso. Aí, cada um não tinha alguém que fazia o pão da ceia, não era igual, era mais ou menos assim, cada um levava de casa para todo mundo participar da ceia junto. Tinha um pessoal mais chique da bufunfa, chegava antes, comia tudo. Aí os pobres, que não tinha como levar, chegava lá, dava aquela raspada na mesa, né? Pega um pouco assim, né? Dá uma molhadinha com aquele vinho que sobrou, pega um restinho de cada copo assim, não dá nem para tirar o pó da garganta. Essa era a igreja de Corinto. Tinha lá um caso que era mais ou menos assim, o pai e o filho dividiam a mesma mulher. Então, é verdade, tá? Era na igreja de Corinto. Então, de segunda, quarta, não era mais ou menos assim, mas era mais ou menos assim, não tem jeito. Havia uma divisão da mesma mulher. Aí você fala, nossa, mas quer dizer que o filho tinha relação sexual com a mãe? Não, gente, era madrasta. Então não vão ser tão pecaminosos assim. No entanto, Paulo, mesmo sabendo disso, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele começa dizendo assim, aos santos que estão em Corinto. Porque Paulo sabe que o que determina o que você é ou não é o seu nível de espiritualidade, mas o que Deus já fez. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho, de uma maneira um pouco mais profunda. Paulo então fala que o mistério, que é a palavra de Deus, esteve oculto e agora foi revelado a todos, porque Jesus é a palavra. O Evangelho de João está escrito assim, e o verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Se havia um mistério, se havia algo que apenas os mais experimentados poderiam ter acesso, isso foi cessado na cruz. Ali foi revelado o plano final de Deus. Nós conhecemos Jesus como Ele é, e esse é o grande mistério de Deus que havia de ser revelado. Assim, no cristianismo não há mais santos e menos santos, porque há apenas aqueles que foram resgatados, justificados por Cristo Jesus, e daqui a pouco nós vamos falar mais profundamente sobre esses termos. Porém, Paulo continua. Nós o proclamamos, ou seja, a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo usa uma expressão, note, ele diz, a fim de que nós apresentemos todo homem, como? Perfeito. Mas diz o seguinte para mim, quem aqui poderia dizer, eu sou perfeito? Levante a mão. Quem aqui poderia dizer, olha, eu quero dizer que olhando para esse texto, eu me enquadro nele, como eu sou perfeito. Quando Paulo diz que o desejo dele é apresentar todo homem, todo ser humano perfeito a Cristo, eu me encaixo ali porque realmente eu sou perfeito. Quem poderia dizer isso? No entanto, o que Paulo está dizendo o alvo dessa pregação dele é apresentar diante de Deus todo homem, todo aquele para quem Paulo está escrevendo a carta, perfeito em Cristo. No paganismo, que Paulo está rebatendo de maneira clara nesse texto, ele diz que só eram perfeitos aqueles que alcançam mistérios de Deus. Só que no cristianismo, a Bíblia diz que todos nós somos justificados. Isso Paulo fala muito claro em Romanos, uma outra carta da Bíblia. Ele diz que Cristo nos justificou. A todos. Justificar significa tornar alguém justo. Você é justo? Diz aí. Você já falou que não é perfeito. E justo? Alguém que pode se considerar justo? O mais interessante para mim do Evangelho é que todos nós, se fizermos uma análise sincera de nós mesmos, dizemos para qualquer um com toda sinceridade, eu não sou santo, não sou perfeito e não sou justo. Essa é a afirmação que nós fazemos ao nosso respeito. No entanto, o absurdo do Evangelho está no fato de que Deus olha para nós e diz, você é santo, justo e perfeito. Isso não soa estranho? Para mim soa absurdamente estranho. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resolveu olhar para mim e para você, não de acordo com aquilo que nós fazemos,
mas de acordo com aquilo que Cristo fez na cruz. Isso nos faz lembrar da velha história que nós contamos aqui todo domingo, que é a história do Evangelho. Nós, pelo menos os nossos pais, estavam lá e pecaram, lá em Gênesis 3. Deus tinha dito para Adão e Eva não comerem do fruto. Eles desobedeceram a Deus e comeram. Deus tinha dito para eles: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer, fisicamente e espiritualmente. Vocês vão morrer. Agora, façam a opção de vocês. Adão e Eva comeram do fruto e experimentaram a morte e o rompimento dos laços que eles tinham com o próprio Deus. Deus é justo. Ele tinha dito: façam a opção. Se vocês quiserem romper comigo, comam do fruto. Se vocês não quiserem romper comigo, não comam do fruto. No entanto, vamos fazer um acordo. Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer fisicamente, espiritualmente e vão passar a eternidade no inferno. Combinado? Combinado. Há uma frase que nós usamos muito, até hoje, que é assim: o que é combinado? O que é combinado, né, cara? Combinado é combinado. Fizemos um trato? Fizemos um trato. Agora, se você faz um trato com Deus, você acha que Ele vai cumprir a parte dele? É muito provável que Ele vai cumprir a parte dele. E se Ele não cumpre a parte dele no trato, Ele não pode ser um Deus justo. Um Deus justo, para ser justo, tem que cumprir a parte do trato dele. Nós fizemos a opção, comemos o fruto, dizendo para Deus: nós queremos romper com o Senhor. Aí você diz assim: mas eu não estava lá, eu não comi. Então você nunca pecou. Qualquer pessoa que tenha cometido qualquer pecado, que é qualquer coisa que nós fazemos contrário do que Deus pede para fazer, pecou. Então nós pecamos. A Bíblia diz: quem pecou, rompeu com Deus. E pior, não há nada que o ser humano possa fazer para conseguir dar o dedinho para Deus e pedir desculpa. Porque o padrão de Deus é: para você poder dialogar com Deus e pagar a sua dívida, você tem que ser perfeito. Porque Ele é perfeito. O padrão de justiça dele é perfeição. Deus olha para a gente e, como fruto do amor que Ele tem, Ele manda Jesus, o próprio Filho dele, Deus e homem ao mesmo tempo, e Ele é pregado na cruz em nosso lugar. E a Bíblia diz que todos os nossos pecados, todos, passados, presentes e futuros, foram imputados sobre Ele. Jesus é um homem, é um representante nosso que morre na cruz. Lembre-se que apenas um sacrifício perfeito poderia pagar a dívida. Jesus nunca pecou. Aí Deus olha e diz: bom, esse sacrifício paga o preço. Está pago o preço. Aí Jesus ressuscita como prova de que a penalidade não está mais lá. A morte foi vencida. Acontece que aquilo que foi feito na cruz não pagou o pecado só de Jesus. Pagou o meu, o seu, o de todos nós. No cristianismo, por causa disso, todo cristão, porque Deus resolveu olhar para nós através de Jesus. Então pode ser que eu aqui, eu olho para qualquer um de vocês e eu diga assim: olha, mas Deus, o Senhor me desculpe, mas eu conheço o Rodrigo e eu posso dizer uma coisa para o Senhor com toda certeza: ele não é nem santo, nem perfeito, nem justo. E o pior, se eu disser isso para o Rodrigo é um cara que não vai poder falar assim: opa, pera aí, você não me conhece bem? Não, talvez eu não conheça bem, mas o pouco que eu conheço já fica claro. E talvez o Rodrigo possa falar para mim assim: mas você está falando isso, mas você também não é nem santo, nem justo, nem perfeito. E aí nós vamos ficar brigando, e se nós colocássemos aqui diante de vocês, falando assim: gente, pera aí, nós estamos numa briga aqui, eu e o Rodrigo está falando que eu não sou justo, não sou santo, não sou perfeito. E eu estou falando que ele não é justo, ele não é santo, ele não é perfeito. Quem que vocês acham que está com razão? Nós diríamos: os dois. O que Deus diria? Nenhum. Porque Deus, ao escolher olhar para vocês através de Jesus, vejo vocês santos e justificados. Esse é o Evangelho. O paganismo diz: não. Quanto que vocês oraram essa semana? Rodrigo fala: eu orei essa semana aí, não orei muito, porque tive que trabalhar, então essa semana eu não estou muito espiritual. Aí eu falo assim: eu também, sabe, eu passei um bom tempo preparando a mensagem, também não tive muito tempo aí para orar, então eu também não estou muito espiritual. No paganismo,
essa conversa cola. No cristianismo, nós não somos espirituais por aquilo que nós fazemos, mas nós somos espirituais por aquilo que Cristo já fez por nós. Qualquer coisa fora disso é paganismo. E pasmem, nós descobrimos através da palavra de Deus, do que Paulo está falando, que uma grande maioria das igrejas que se dizem evangélicas em nosso país são pagãs. São pagãs. São aqueles, conforme o Evangelho de Mateus 7 diz, vão chegar diante de Deus. Mateus 7 é contundente, diz assim: muitos vão chegar diante de Jesus na prestação de contas final e vão falar assim: Senhor, mas em teu nome nós fizemos, curamos, pregamos, fizemos. Aí Jesus olha para eles e diz o quê? Eu não conheço vocês. O que nos faz conhecidos de Deus não é o que nós fazemos, é quanto nós nos submetemos a Cristo e ao senhorio dele. Para sermos conhecidos de Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Nós precisamos nos entregar a Jesus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Eu reconheço que eu preciso de Cristo. Isso nos faz conhecidos de Deus. Romanos 8,33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Não é possível que nenhum ser humano faça qualquer acusação que nos vença diante de Deus, porque a Bíblia diz que é o próprio Deus quem nos justifica. Ele é quem nos torna justos. Aí Paulo continua: quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, uma cidade muito próxima ali de Colossos, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Ele é um mistério. Se você participa de qualquer comunidade que diz: olha, esse Deus é um Deus de mistério. Meu irmão uma vez foi numa igreja, ele conta que foi muito engraçado, porque o pastor pregava com uma mulher atrás dele: oh, Deus de mistério. O mistério dele já foi revelado, chama-se Jesus. Não há mais mistério, não há mais segredo. Tem um livro famoso, né? O Segredo. Não tem mais segredo. O segredo foi revelado, chama-se Jesus. Não, porque o que você acha? Nós seguimos ali as orientações? Pode seguir. Não vai conseguir, não, vai ficar aquela cara de isolado, tonto. Não, porque o segredo, que você quer para o segredo? Parece, não, porque eu tenho um segredo. O Rodrigo até cantou hoje no ensaio: tenho um segredo. Paulo está dando um reforço contra a doutrina pagã. Nele, Cristo, nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque Paulo sabe que conhecer a Cristo é o conhecimento perfeito, porque ele é o mistério de Deus revelado. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aí ele continua: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Essas filosofias vãs e enganosas se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Havia uma teoria naquela época, só naquela época, que era mais ou menos assim, que só a fé em Cristo não era suficiente. Era mais ou menos assim: tá, você crê em Cristo, mas além de crer em Cristo, você precisa fazer algumas outras coisas para poder alcançar o favor e o merecimento de Deus. Não basta apenas crer, você tem que crer e fazer alguma coisa. Você tem que crer, mas
Sempre quando a palavra crer em Cristo é acompanhada de um e ou de um mas, nós de novo entramos no paganismo e saímos da teoria cristã de toda coisa. Claro que eu sei que conforme nós vamos ouvindo isso, a gente fica com aquela sensação, mas se eu não fizer nada? Então vamos para esse princípio, tá bom. Imagine que você se submete a Cristo. Você diz, Senhor, eu reconheço que Cristo morreu no meu lugar, Ele é o teu Filho, Ele é o Senhor de todas as coisas e eu me entrego a Ele. E você não faz absolutamente mais nada. E aí? O que você acha que vai acontecer? Taça nos diz que Deus nos ama não por aquilo que nós fazemos, mas Deus nos ama por causa daquilo que Ele é. E a Bíblia diz que Ele é amor. Assim, nós não fazemos o que fazemos para alcançar o favor de Deus. Porque senão a gente diz, mas então não vou fazer nada. O problema daquele que nada faz é a ingratidão. Porque aquele que recebe tanta coisa boa de Deus e de graça, no mínimo você espera que como sinal de gratidão, ele obedeça ao que Deus pede para nós fazermos. Mas o que nós fazemos e a obediência que nós exercitamos não muda em absolutamente nada o favor de Deus para mim e para você. Como nos pregaram um evangelho diferente, quando você ora, quando você é espiritual, quando você faz a lição de casa e alguma coisa que não é muito legal acontece com a sua vida, o que você pensa? Opa, Deus não está cumprindo a parte do trato dele. Porque eu orei mais essa semana e as coisas não aconteceram no meu trabalho. Eu fui mais fiel essa semana e não aconteceu nada. No entanto, eu conheço um irmãozinho lá que trabalha comigo, não ora, não lê a Bíblia e foi abençoado essa semana. O evangelho que nos pregaram, o evangelho pagão, nos faz ter crise com Deus quando nós fazemos alguma coisa e achamos que Deus, por nós fazermos alguma coisa, contrai dívida conosco. Olha, Deus, o senhor notou que eu orei hoje? O senhor notou? Ficou claro para o senhor? Está subentendido o que o senhor tem que fazer? Eu orei hoje. Senhor, jejuei. O senhor sabe quantas pessoas jejuam? Senhor, na minha igreja eu tenho notícia de 1 ou 2 que jejuam. Agora vai acontecer. Senhor, nesse dia, o senhor viu do que eu abri mão? O senhor viu? Põe na conta. Põe na conta. Não tem conta. Não tem conta para pôr. A conta foi rasgada. Daqui a pouco Paulo vai falar inclusive disso nesse texto. Paulo ressalta mais uma vez, a plenitude, tudo está em Cristo, nada mais é necessário, nada, você não precisa ter medo de Deus. Deus não vai pesar a mão sobre você. Deus resolveu pesar a mão sobre Cristo, para não pesar sobre nós. Foi essa troca, esse foi o trato, ele pesa a mão sobre Cristo. É por isso que Jesus está na cruz e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado pelo Pai para que nós fôssemos amparados por Ele. É uma troca absurda. E aí nós respondemos e obedecemos não para sermos abençoados, mas porque nós já somos abençoados. Não é uma troca, é uma gratidão. Atos 4, versículo 12, está escrito assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Voltando para Colossenses. Nele, Cristo, vocês também foram circuncidados. Circuncisão era um ato que acontecia com o judeu, com 8 dias de vida. Ele passava por uma operação que era um sinal de pertencimento ao povo de Deus. Todo menino judeu que fosse circuncidado no 8º dia, ele passava a ser parte do povo de Deus. Era um sinal visível do que acontecia no reino de Deus entre eles. Então Paulo diz, nele, vocês, e ele não está falando para judeus, ele está falando para gentios, que não tem essa operação. Vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, por um médico, por um cirurgião, por um rabino, mas com a circuncisão feita por Cristo. Qual é essa? Que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. O que Paulo está dizendo é, antes, como sinal de pertencimento ao povo de Deus, o menino judeu era circuncidado. Hoje, como sinal de pertencimento à igreja de Jesus, as pessoas são batizadas.
E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deixa eu parar um pouco nesse texto, porque esse texto é um texto que precisa ser lido, relido, decorado, redecorado. Você tem que pregar na parede da sua casa, pregar no box do banheiro, quando você está tomando banho, você lê esse texto. Então ele é muito importante, nós vamos por partes. Paulo começa dizendo: nele vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como eu disse, circuncisão, batismo. Paulo diz: o sinal de pertencimento a Cristo está muito mais no coração do que em qualquer ato externo. Antes era necessária uma operação que marcava fisicamente o corpo. Hoje, você precisa ser batizado. Quem aqui já foi batizado? Levanta a mão, por favor. Uma coisa interessante de quem já foi batizado é que se você olha para a cara da pessoa, você não consegue dizer se ela foi batizada ou não. Assim, quem que foi? A Ana Mari, por exemplo. Você olha para a Ana Mari, imagina que você não conhece a Ana Mari, você está passando pela rua, olha e fala: essa menina foi batizada. Eu não tenho como dizer isso. O batismo acaba sendo um ato externo de alguma coisa que já aconteceu no coração. No entanto, Paulo diz, é importante esse ato porque ele simboliza publicamente diante de todos um sinal de pertencimento à comunidade dos discípulos, que é a igreja. Aliás, por que será que nós temos tanto medo de momentos que marcam compromisso? Há uma coisa mais ou menos assim na sociedade que nós vivemos. A gente vai juntar as coisas, a gente não vai casar porque é só um papel. A pergunta que eu faço se é só um papel, por que você não assina? É só um papel? O mesmo argumento que alguém usa para não assinar, eu uso para assinar. Se é só um papel, assina. Para mim não simboliza nada. Se não simboliza nada, por que você não assina? Não simboliza nada, vai lá e assina. Não, mas simboliza sim. Simboliza sim. Geralmente você descobre que o papel não simboliza nada, é de um homem que está tarado para transar com você e quer dizer para você que você tem o sobrenome dele, não simboliza absolutamente nada, para que depois tem que fazer ficha em algum lugar e falar assim: estado civil, casado, nome do marido, fulano, nome seu. Você não tem o sobrenome dela? Sabe o que é? É que papel não simboliza nada. Simboliza. Sabe por que a gente não assina no papel? Porque a gente sabe que se não aguentar o tranco do compromisso, é mais fácil sair depois. Porque se tem papel assinado, eu assumi publicamente. Tem muita gente que não assume o batismo, não porque assim, o batismo não simboliza nada, não, porque simboliza muito. E a gente tem medo de coisas que simbolizam muito, porque é perto para o nosso lado. Porém, Paulo está dizendo, é importante. Você vai fazer parte ou não vai fazer parte? Porque fazer parte sem fazer parte, isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de quem quer compromisso sério com Deus. Fica aí a dica para você que está nos ouvindo pela internet, nos assistindo, a você. Deixa eu falar agora, com licença um pouquinho. Você irmã que está nos assistindo, está aí, juntou as coisas, não tem sobrenome do dito cujo. Eu vou dar uma dica para você como homem. Se aparecer outra, ele não tem papel que segura. Ele está comigo porque ele ama. Deixa eu dizer uma coisa para você como pastor. Não é o amor que segura o casamento, é o compromisso. Não é? Quem é casado aqui sabe, não. É o amor que segura o compromisso. Na hora que o bicho pega, o amo ela, ama a secretária, ama um monte de gente. Uma facilidade para amar. Faz o menino assinar um papelzinho e você ver o quanto que ele ama ela. É assim,
eu estou com ela, ela sabe que eu estou porque eu a amo. Aí ela chega e fala assim, então assina um papel. Nós não vamos fazer a campanha Quem Ama Espera. Vamos fazer a campanha Quem Ama Assina. A nova campanha espiritual que nós vamos lançar aqui no ajuntamento. Quem ama não espera, por exemplo. Quem ama assina. Assina aí. Nós vamos mandar para todo mundo. Vamos lançar essa campanha na rede social. Hashtag Quem Ama Espera, para você, irmã, ser abençoada aí, para tirar o cara do limbo. Assina, irmão. Campanha Assina, irmão. O problema do batismo e do casamento é que eles são sinais de pertencimento. De que você pertence à igreja, de que você pertence a um homem, a uma mulher. E nós somos seres que gostam de dependência. Nós gostamos daquela coisa, ninguém manda em mim. Se eu fizer parte de uma igreja, eu vou ter que me submeter à igreja. Se eu fizer parte de um casamento, eu vou ter que me submeter ao casamento. E a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. Altamente cristão isso. Aí Paulo continua no mesmo texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Perdoou, que tempo que está esse verbo? Passado. O perdão dos pecados não é algo que acontece hoje ou amanhã. Já aconteceu, você já é perdoado. E todas as transgressões, como nós dissemos no começo, o que inclui, inclusive, a pior consequência delas, a morte. E fez mais. E Jesus cancelou a escrita de dívida. Ele cancelou a promissória, que consistia, veja, a dívida que nós tínhamos com Deus, nós tínhamos que pagar em ordenanças, e isso nos era contrário. Ele removeu essa dívida, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo está dizendo que a cruz é um momento de vitória de Deus sobre todas as hostes malignas. E da mesma forma que Cristo foi despido na cruz, ele foi colocado em vexame público, a Bíblia diz que ele fez a mesma coisa com o diabo e com os demônios, despiu publicamente na vitória dele sobre a morte. Era como se mais ou menos o seguinte: despiram Jesus e o colocaram nu naquela cruz, ali ele morre. Mas quando ele ressuscita, ele tira a roupa do diabo, ele tira a roupa dos demônios, e eles são expostos em vergonha, porque não triunfaram diante do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Assim, eles não têm mais nenhum poder. Nenhum. Eles foram humilhados publicamente. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Assim, não há mais maldição nenhuma. Toda vez que você faz parte de uma comunidade que diz que você tem que quebrar a maldição, essa comunidade está dizendo para você que o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. Toda vez que cristãos nesse mundo são chamados a quebrar a maldição, eles estão dizendo para Jesus: o que você fez na cruz não foi suficiente. É um escárnio, é paganismo, é doutrina completamente demoníaca. A Bíblia diz que não há mais nenhum peso, maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Paulo não terminou o texto ainda. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Vou repetir esse texto, porque esse texto passou batido na igreja evangélica brasileira. Vamos ler de novo, porque está na Bíblia, e eu quero dizer que eu não tenho, irmão, irmã, aquela irmã, eu não tenho culpa que está na Bíblia, está na Bíblia. Você vai lá, Colossenses, você vai ver lá, Colossenses 2,16, para colocar na geladeira também. Geladeira, vocês entenderam? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de ver. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O Paulo começa dizendo portanto, porque o portanto é a consequência lógica do que ele falou, do senhorio de Cristo.
O medidor de espiritualidade de Deus não está no que você faz, mas em Cristo. Você não vai ser medido por aquilo que você faz, mas por Cristo. Você não é julgado por aquilo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Qualquer coisa fora disso não é cristianismo, é paganismo. É paganismo puro. É negar a obra de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus na cruz. Se o que nós fazemos é parâmetro de espiritualidade, nós estamos perdidos, porque mesmo quando nós fazemos alguma coisa boa, geralmente nós fazemos com alguma intenção escondida que não é das melhores. Quando você agrada alguém, geralmente alguma coisa você está querendo. Eu dou um beijinho despretensioso, está querendo um beijo de volta. É mais ou menos assim, eu vou dar um beijo sem segundas intenções. Você dá um beijo, se a pessoa não dá de volta, você fala o quê? Mas você não deu sem intenção? Eu estou sem intenção, se eu não der de volta, não tem problema nenhum. Ou então assim, eu vou dar um presente para alguém, porque eu fiquei com vontade de dar presente. Aí você dá presente e a pessoa não fala obrigado. O que você fala? Nossa, nenhum obrigado? Então você deu pelo obrigado. Nós não fazemos as coisas sem intenção. Nós não somos assim bons. Se nós fôssemos... Olha, você vai ser julgado pelo quanto você vai para o culto. Aí o cara chega na igreja, ele olha a irmã e fala, que abençoada. Olha a irmã da divosa, hein? A irmã cheia das bênçãos. A irmã está... É um fogo hoje, hein? É um fogo espiritual. Qualquer doutrina, por mais santa que possa parecer, não chega nem perto da real doutrina. E o nome da real doutrina é Jesus Cristo. Uma coisa que sempre falam da gente, e falaram desde o começo, é assim: o ajuntamento tem doutrina? Se você faz parte do ajuntamento, já deve ter ouvido essa pergunta, ter tido que responder essa pergunta. E sempre que alguém fala assim, o ajuntamento tem doutrina? Eu falo sim e não. Porque, vamos explicar o que é doutrina. A doutrina é assim, lá pode, não pode, faz, não faz, o pessoal está pelado, não está pelado, bebe, não bebe, aquelas perguntas assim. Se essa é a doutrina, então o ajuntamento não tem doutrina. Porque geralmente se alguém chega e fala assim, pode ou não pode, a gente devolve dizendo, isso que você está perguntando, glorifica ou não glorifica a Deus? Nós não damos respostas prontas, porque nós cremos que uma parte importante do ser humano que deve ser usada para a glória de Deus chama-se cérebro. Isso é muito importante, Deus deu, alguns não usam, mas Deus deu para todas as pessoas que estão aqui dentro. Há um negócio chamado cabeça, na parte superior temos aqui médica, que pode, nessa parte aqui está um negócio chamado cérebro, que Deus deu, e se Deus deu para o ser humano, Ele espera que você use. A gente brinca dizendo que, inclusive, há um demônio do tira-cérebro em porta de igreja. Porque, às vezes, tem pessoas muito inteligentes. É uma teoria espiritual que é assim. O cara é muito inteligente. Aí, quando ele entra num templo, deve ter um demônio na porta aqui, faz assim... estampa a cabeça dele, tira o cérebro, põe de volta a tampa e ele entra. Eu acho que essa guerra zumbi vai começar na igreja. A guerra zumbi vai começar na igreja e provavelmente terá como seus atores principais pastores. Aí o cara sai da igreja, ele se torna executivo de sucesso, ele pensa, ele consegue fazer conteúdo. Você deve conhecer alguém assim, mas é desse mesmo que eu estou pensando. Se isso é doutrina, nós não temos doutrina. Não temos. Se você veio atrás dessa doutrina, você veio para o lugar errado, você está assistindo o vídeo errado, está ouvindo a mensagem errada, eu vou pedir para você desligar porque ela vai fazer muito mal para você. Não temos. Porém, Paulo diz que a real doutrina, a realidade é Cristo. E eu quero dizer para você o seguinte: se a real doutrina é Cristo, então nós temos doutrina. Porque nessa comunidade você vai ouvir falar de Jesus. Nessa comunidade, quer você queira, quer você não queira, você ouve a história do Evangelho todo domingo. Todo domingo. Porque para nós, essa é a doutrina. Então nós estamos pouco ligando com a roupa que você veste. Pouco ligando. Estamos nem aí.
sinceramente, eu estou pouquíssimo preocupado com o que você bebeu antes de vir para cá. Vou dizer uma outra coisa. Eu não estou preocupado se você fumou antes de vir para cá. Parênteses, eu estou falando de cigarro, de nicotina. Se você fumou alguma outra coisa, eu estou preocupado com a sua percepção. Você deve estar achando coisas engraçadas que não deveria estar. E você está com fome que está atrapalhando a sua percepção. Fecha parênteses. Mas se você não fumou aquela outra coisa que você pensou, se você fumou um derby também não, porque derby do demônio. Se você não fumou nem maconha, nem derby, eu estou um pouco ligando. Sim, não estou mesmo. Se você tomou uma cervejinha hoje na hora do almoço, foi lá, fez, né, igual Dia dos Pais, tomou uma cervejinha, não estou ligando. Você tomou Sintra. Agora, se você tomou Sintra e fumou um derby, aí na hora do apelo você vem pra frente. Porque aí... Esse é aquele momento da mensagem que um monte de gente já desligou o vídeo uma hora dessa. Um monte de gente falou assim, estava tão legal. Ele estava tão espiritual. Eu quero dizer que eu continuo muito espiritual, porque eu continuo espiritual baseado na cruz. Agora, ser baseado no que eu falo, essa não é a nossa doutrina. Nossa doutrina é Cristo. Eu não estou dizendo que essas coisas são boas. Eu estou dizendo que Deus não depende delas para aceitar você. Deus não faz barganha. Se nós temos doutrina, sim e não. Depende do que você entende como doutrina. Se a doutrina real, conforme a Bíblia diz, é Cristo, sim, nós temos doutrina. E nós não abrimos mão dela. Não permitam, Paulo vai continuar o texto. Paulo, tem mais. Não permitam, ele está dizendo para a gente, não deixem, não façam concessão, que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, porque geralmente os mais espirituais são falsos humildes. Cuidado com os muitos santos. E na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Qualquer visão ou revelação tem que ser voltada para Cristo. Por isso, nossa comunidade crê que toda a revelação de Deus já foi dada. Nós não temos nova revelação para você. Nós não temos. Nossa revelação está em Cristo. Nossa revelação é revelação passada. A nossa visão não está no futuro. A nossa visão está naquilo que Deus já fez. Portanto, cuidado com quem tem coisa nova para dizer para você. Porque, geralmente, quem tem coisa nova para dizer, tem paganismo para colocar na sua cabeça. Geralmente, quem tem coisa nova para dizer, olha, recebi uma revelação. Eu recebi uma revelação. Ela se chama Jesus Cristo. Essa é a revelação que nós temos para contar. Eu não tenho nenhuma outra. Às vezes eu encontro algumas pessoas, quando sabem que eu sou pastor, elas falam assim, você está vendo alguma coisa? Graças a Deus eu estou vendo. Estou vendo você, as pessoas aqui. É porque as pessoas falam assim, não é verdade, uma vez foi um rapaz em casa, já contei essa história, não vou contar de novo. Mas é verdade, ele pediu para que eu orasse por ele, não tem problema nenhum orar por ele. Mas ele, daí, na área de serviço de casa, situação constrangedora, olha, eu falei, olha, a hora que eu fui orar, ele já se ajoelhou. Quase que eu já ajoelhei junto, ele das mãos. Aí eu orei, fez uma oração lá, e falou, o senhor sentiu alguma coisa? Ficou uma coisa meio estranha. Eu falei, agora, eu não, eu tenho esposa, eu tenho trabalho. Não entendi nada não, eu tranquilo aqui. Eu tô com um pouco de fome, já era umas 11h30, um pouco de fome, o resto. Mas as pessoas querem isso. Elas querem coisas
coisas novas. Porque aparentemente quando você ouve dizer que toda a revelação está em Cristo, por incrível que possa parecer, muita gente diz assim, é? Só isso? Não tem mais nada? Não tem surpresinha, um Kinder Ovo? Só isso mesmo? Só cruz de Jesus mesmo? Não tem mais nada? Não tem mais nada. O que a casa oferece é isso. Não tem nada. O que eu posso dizer? Eu gostaria, sinceramente, de olhar para vocês de uma nova revelação. Não tem. Vamos dizer que seja um médium. Aí tudo bem. Mas aí eu já deveria ser um líder de uma outra religião. Não deveria ser cristão. Vamos sentir? Imagine? Aí o pessoal fala assim, era uma pessoa boa. Era. Não quer dizer que não era boa. Eu estou falando de cristianismo. Cristianismo, a revelação já foi dada, meu filho. Vive de acordo com ela, crê em Deus e vai viver de acordo com a fé. E que Deus vai cuidar do amanhã. Tem cristão por aí, sério, mas tem cristão por aí que o filho morre, vai consultar para ver se fala com o filho. Paulo termina dizendo, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, não toque, não vá, não faça, têm, de fato, aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade. Ela tem a pretensão apenas de ser religiosa. Com sua falsa humildade e severidade com o corpo. Daquele que tem que se privar. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quando o bicho pega, só a fidelidade a Cristo é que resolve. Ora que o sangue, ele resolve correr para lugares destinados para bombeamentos para fins específicos, nessa hora, meu filho, se Jesus não toma conta da sua vida, você vai para o hormônio. Você entendeu? Não depende. Vocês entenderam? Você falou, não entende. Você falou do que aquela hora? Minha filha, na hora de ser fiel a Deus, se você frequentou reunião tal, se você leu tal coisa, não leu, se você seguiu os passos da psicóloga, não sei o que, não vai adiantar nada. Porque na hora que o bicho pega, é só a fidelidade a Cristo que resolve. Paulo está dizendo, essas coisas, essas regras, não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Só uma profunda consciência do que já foi feito na cruz é que adianta para alguma coisa. É a gratidão. Por isso é que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Nós somos constrangidos de dizer, Senhor, o Senhor já fez tanta coisa que eu quero fazer o mínimo. Não para que o Senhor me ame, mas em reconhecimento ao grande amor que o Senhor tem por mim. A obediência deve ser consequência do amor que recebemos de Deus. Uma resposta quando compreendemos o que foi realizado no Calvário e nos entregamos a Ele. Em último lugar, o senhorio de Cristo não tem a ver com o cumprimento de regras. Não tem. Mas com uma vida toda devotada a Ele e lançada na cruz. Qualquer coisa fora disso é religião pagã. Conforme eu estava preparando essa mensagem para hoje, me assustou a profundidade do Evangelho. O Evangelho é simples e profundo. E me assustou também notar como as igrejas evangélicas brasileiras são igrejas pagãs. Tem evangélico no nome, tem cristão no nome, mas a prática é pagã.
está centrado no que a gente faz, no que nós somos, e não no que Cristo fez e no que Ele é. Isso é paganismo. Isso não é cristão. É interessante que a Bíblia diz: não seja julgado pelo que você come, bebe, as festas que você frequenta. Você vai ser julgado por aquilo que Cristo fez. Ou seja, nós já estamos libertos. É por isso que a Bíblia diz: se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós vamos ser livres, porque não temos que cumprir regras para sermos aceitos. Nós somos aceitos independente de nós. Eu creio, como pastor presbiteriano e calvinista, na teoria da predestinação. Para quem não sabe, predestinação é assim: Deus escolhe quem vai para o céu e vai para o inferno consequentemente. Então, se você aceitou a Cristo, é porque Deus moveu o seu coração, então você é predestinado por Ele. Aí algumas pessoas falam assim: mas eu não acredito em predestinação. Eu digo: não tem problema nenhum, porque até quem não acha que é predestinado, se Deus quiser predestinar, Ele predestina e vai para o céu também. Então até quem não acredita em predestinação é predestinado também. O que eu quero dizer é o seguinte: quem comanda as coisas é Deus. A nossa vida tem que estar em submissão a Ele. Ponto final. Se é predestinado ou não é predestinado, esse é um ponto secundário. O ponto principal é: seres humanos só são salvos por Deus através de Jesus, porque Ele é o único caminho, é a única verdade e a vida. Não há nenhum outro caminho a Deus, seja ele religioso ou não. Por isso é que eu descreio de todas as doutrinas que dizem que você tem que fazer alguma coisa para ser abençoado. Você não tem, porque Jesus já fez tudo. Você não vai ser julgado por isso. Não vai. Isso é graça. Isso é fruto de amor. Não quer dizer que a gente vai sair daqui e vai arrebentar com a vida. Quer dizer que eu vou sair daqui, vou chegar na minha casa hoje e dizer: Deus, eu gostaria que fosse por mim. Porque quando eu descubro que é tudo pelo Senhor, isso me constrange demais. Coloca sobre nós a responsabilidade de viver a vida em gratidão. E nós sabemos que nós somos seres ingratos por natureza. Nós vamos ter que corrigir ingratidão. E colocar Deus no devido lugar dele, que é o ídolo da nossa vida. Acima de nós, acima dos nossos sonhos, acima dos nossos projetos, acima das nossas vontades, acima do nosso pecado. É muito difícil viver na graça. Por isso que a gente gosta do paganismo. Porque o paganismo diz: você pode, você consegue. O cristianismo diz: Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo. Foi Ele que disse: está consumado. Para mim, uma das grandes frases da história: está consumado. É quando Jesus diz para o Pai: está pago. Eles não devem mais nada. Eu não sou muito de chorar, mas essa é uma das poucas frases na Bíblia que, quando eu leio sozinho, eu sempre tenho vontade de chorar. Quando Jesus diz: está consumado. É aquele momento em que a minha promissória é rasgada. Eu não merecia isso. E por isso eu não vou me submeter a regras. Porque eu não vou negar o Evangelho. É por isso que essa igreja sempre só terá uma doutrina. E essa doutrina será Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou no terceiro dia para a glória de Deus. E que tudo seja feito sempre para a glória dele. Deus, nós temos algo a dizer ao Senhor nessa noite. Muito obrigado.
Obrigado pela obra na cruz. Obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador, e o motivo da existência dessa igreja. Ajuda-nos a viver em gratidão ao Senhor, reconhecendo que não é aquilo que nós fazemos, mas o que o Senhor já fez na cruz, que nos torna aceitos pelo Senhor e justificados. E como consequência disso, ajuda-nos a viver em gratidão, obedecendo ao Senhor, não porque queremos ganhar alguma coisa, mas porque somos gratos e temos o nosso caráter transformado em direção a Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos, agradecendo e pedindo uma semana abençoada para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.